Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar como fazer uma maravilhosa receita e que você não precisa de farinha. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque aqui estão todas as dicas e segredos para você nunca mais errar na sua receita de bolinho de aipim. E além disso, eu vou lhe dar dicas de como fritar e como congelar. Vamos lá para o passo a passo dessa maravilhosa produção? E antes de passar o passo a passo dessa receita, eu quero agradecer uma seguidora. Ela se chama Fran, ela e o esposo Gilmar. Essa receita é dela, ela me deu o passo a passo da receita por e-mail. E se você mora aí nas redondezas de Juiz de Fora, pode comprar, viu? Essa receita ela é maravilhosa, já fizemos o teste aqui e a nota 1000. A Fran ela faz vários salgados, cada um mais gostoso do que o outro, mas ela é especialista em bolinho de aipim ou bolinho de macaxeira. Eu não sei como você chama aí na sua cidade, é essa raiz aqui. E para cozinhar essa raiz, você precisa remover isso daqui. Eu vou remover já já. E eu vou deixar o Instagram dela aqui, que se você mora aí nas redondezas de Juiz de Fora e quiser experimentar um bolinho de aipim, gente, é perfeito. Então eu vou seguir aqui o passo a passo, Fran, e fala aí nos comentários, viu, Fran, se eu fiz certinho. Então vamos lá, pessoal. Para a nossa receita, eu tenho 1 kg de aipim e eu vou colocar para cozinhar na panela de pressão. O ideal é que você coloque para cozinhar na panela de pressão para que o aipim fique bem macio. O aipim, ele tem um talo no meio e eu já descasquei e removi aqui todos os talos. Coloque para cozinhar apenas com água e até cobrir, tá, pessoal? E o recheio, você pode escolher aí qualquer um de sua preferência. Pode ser de bacalhau, pode ser de bacon com queijo, queijo com presunto, frango desfiado, carne moída, calabresa, fique livre. Tenho certeza que você vai fazer cada um aí maravilhoso. Aqui eu tenho 500 gramas de carne moída e essa carne aqui é a patinho. 1 colher de chá de tempero completo. Tempero completo, pessoal, é assim, ó. Você compra nesses potes assim, vende de supermercado. Esse tempero completo aqui, ele não tem pimenta. 1 cebola média, cortadas em cubinhos. E a cebola você pode escolher a roxa ou a branca, fique livre. 1 colher de chá de colorau. 10 azeitonas cortadas em cubinhos. Cebolinha. E aqui é opcional, é tomate seco. E escreva aí no seu caderninho. Se você não tiver o tomate seco, eu lhe aconselho você não colocar o outro tomate, porque o tomate ele solta um líquido, a não ser que você refogue muito, mas muito mesmo, para que o recheio fique bem sequinho. Aqui eu coloquei, em média, 3 colheres de sopa de azeite e eu vou refogar a carne. E não tempere. Escreva aí no seu caderninho. Por que eu não vou temperar a carne com o tempero completo antes de refogar? Porque esse é o grande segredo para que a carne não fique cheia de pelotas. Você primeiro vai refogar a carne moída apenas com a gordura aí que você escolher e a carne. Refogue até que toda a cebola aqui fique bem transparente. Prontinho, pessoal, olha só, toda a cebola aqui já está bem refogada e ela está transparente. Agora eu vou finalizar com tomate seco, cebolinha e azeitonas. Pessoal, olha só que recheio lindo. Perfeito, né? Reserve. Agora vamos para o próximo passo. Pronto, pessoal. O aipim aqui, olha só. Ele já está cozido. Esse passo a passo aqui é muito importante. A primeira coisa que você tem que fazer depois que todo o aipim estiver cozido, você tem que escorrer. Você não pode trabalhar com ele assim, ó, na água, e pegando daqui. Não, você tem que escorrer. Eu vou escorrer aqui.
E anote aí uma dica no seu caderninho. Uma não, várias. Se você quer ter sucesso nessa receita, você tem que seguir o passo a passo. Depois de escorrido, com a empim ainda quente, você vai amassar. Isso se você não tiver aquela máquina de moer carne. Se você não tiver, você vai pegar as porções aqui, os pedaços, e vai amassar um por um até que ele vire um purê. Aí você pode pensar, eu vou colocar no processador. Se você colocar no processador, a textura dele vai mudar e vai virar uma textura de creme. Ainda que você passe no processador desse jeito que está aqui, sem água, vai virar creme? Vai. Então não faça isso, porque eu já testei e não dá certo no processador. Só dá certo você amassando. Uma outra dica também que dá certo, se você colocar na batedeira com esse gancho aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, pessoal. Se você colocar para bater na batedeira planetária com esse gancho aqui, ó, de massas pesadas. Se for bater na batedeira, também tem que ser com ela quente. Ou aquele amassador de amassar batatas, sabe? Esse daqui. Cadê? Não sei onde tá, não. Não vou procurar agora, não. Mas, sabe? O amassador também dá certo. Esses três aqui, esse e o da batata, eu já testei e deu super certo. Hoje eu fui no centro da cidade e me presenteei com isso aqui. Olha só, pessoal, para fazer esse bolinho. Porque se você for fazer com as outras coisas, vai dar certo, dá para você comer com sua família, dá para você comer com amigos, fica muito bom. Mas se você quer perfeição no bolinho de aipim, você tem que fazer com a máquina de moer carne. Agora eu vou passar a raiz aqui, nesse aparelho. Ah, uma coisa que eu percebi, viu, pessoal? Deixa eu falar para vocês, eu gosto de falar tudo mesmo, me desculpe aí. Antes de usar, você tem que passar uma porção aqui por dentro. E quando a porção sai, já sai suja de alumínio. Então, eu já desmontei toda essa máquina aqui, já passei, já fiz tudo aqui com ela, para que a próxima remessa aqui, que já vai ser a terceira remessa, saia sem alumínio. Então, aqui, ó, já posso trabalhar que vai sair perfeito. E aqui, pessoal, eu passei 2 vezes na máquina de moer carne. Eu percebi uma diferença enorme, porque se você for fazer amassando no garfo, é mais difícil de conseguir esse tipo de textura aqui, ó. Prontinho, toda a massa aqui eu já passei na máquina de moer carne. E eu quero que você escreva uma coisa aí no seu caderninho, porque eu não quero que você erre nessa produção. E assim, pessoal, para quem já me conhece e já me acompanha há um bom tempo aqui no canal, sabe que eu não trabalho mais com salgados. Eu já trabalhei há mais de 10 anos vendendo salgados de festa e chegou um momento que eu não consegui mais dar conta. Ou eu ficava com o canal ou eu ficava com as encomendas. Então eu decidi ficar apenas com o canal e me dedicar e falar todas as dicas e segredinhos de uma produção. Então, qual o objetivo do canal Bistrô dos Salgados? Eu não dou curso, o objetivo é lhe ensinar todas as dicas e segredos de uma produção de salgados. Eu fui testar a receita, realmente a Fran me falou, Ediva, se for fazer para uma produção, você tem que ter uma máquina dessa. Assim, se você for fazer eventualmente aí na sua casa, você pode amassar 1 quilo no garfo, você pode passar na batedeira, porque você vai comer ali com seus familiares. Mas se você for fazer para vendas, é bom que você invista. E eu só venho mostrar coisas aqui para vocês, para que vocês tenham sucesso aí. Eu não vou chegar aqui e falar, amasse 1 quilo, que vai dar certo aí na sua produção. Você vai ter que amassar 2 vezes. 1 quilo não adianta você amassar uma vez. Você vai ter que amassar 2 vezes para chegar nessa textura aqui. E não é fácil. Não é fácil porque cansa e quando você terminar, imagine que você tenha 200 bolinhos de aipim para entregar. Minha gente, amassar 1 quilo no garfo é pesado. Eu sei que tem muita gente que no momento está passando por uma dificuldade financeira e não pode investir em uma balança, em uma máquina,
Mas tem gente que tem condições e acha que não precisa. Então, pela minha experiência de 339 anos fazendo salgados, pelo menos invista em uma balança. Tem salgados que você não precisa investir, é aquilo que eu falo. Se você não tem uma batedeira planetária, pega uma vasilha plástica, pega uma colher de pau e vem comigo, né? Os salgados de massas cozidas, os salgados de massa fermentada. Mas se você for fazer bolinho de aipim, invista em uma máquina de moer carne, porque aí vai facilitar o seu trabalho, você faz a sua produção e você vai poder congelar. E quando você receber a sua encomenda ali, no final de semana, você já tem no seu freezer todos os bolinhos ali congelados e você só vai fritar e entregar ao seu cliente. Porque esse é um tipo de salgado que você tem que fazer antes. Nunca faça esse tipo de salgado no dia da sua encomenda, porque você vai se atrasar. E assim, o preço, pessoal, dessa máquina aqui, isso depende de região para região. Eu comprei ontem aqui, eu me presenteei para poder passar tudo aqui com todas as dicas e segredos para vocês, olha. Aqui custou R$ 130, eu dividi para 339 vezes, fui no centro da cidade comprar. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, se você tiver interesse de comprar a máquina pela internet. Se não, você pode comprar aí na sua cidade sem problema nenhum. O que eu quero é que você flua na sua produção. A massa, ela por si só, ela já deu ponto. Eu não vou precisar colocar o ovo. Quando que é necessário colocar o ovo? Quando a massa está muito, muito dura. 50 gramas de margarina e uma colher rasa de chá de salsa desidratada. Então, eu vou tirar aqui o ovo. E assim eu sigo todo o passo a passo, sabe? Se a Fran dissesse para mim, quando você for colocar a margarina, você tem que colocar a margarina com a mão esquerda na massa, eu iria fazer isso, porque eu sou obediente. Brincadeirinha, viu, pessoal? Mas o papo é sério aqui. Muita responsabilidade. É um tipo de massa que eu não manjo, então eu tenho que seguir aqui a risca. É uma massa firme, chega um momento que não dá para misturar só com o garfo não, tá? Vou misturar com a mão. Pessoal, a massa aqui, ó, já está toda misturada. E quando acontece algumas coisas comigo, eu não tenho vergonha de falar para vocês, não. Principalmente porque eu tô mostrando aqui o passo a passo de uma receita, né? Que tá sendo nova para mim. Deixa eu falar. E eu não temperei a massa. A massa tá sem sal, pessoal. Olha, eu vou temperar a massa com caldo de legumes. Uma colher rasa de sopa de caldo de legumes. Se você não tiver aí na sua cidade, você pode usar o tempero completo, que é esse tipo de tempero aqui, olha só. Esses assim, ó, é comprado em potinhos, geralmente fica na seção do supermercado, onde vende extrato, vinagre, você encontra. E esses daqui, que é caldo de legumes, você encontra em lojas de especiarias. Se não tiver na sua cidade, aí você pode usar o tempero completo. Esse tempero completo, ele é sem pimenta, tá? Eu não gosto de usar com pimenta, não. Uma colher rasa de caldo de legumes. É uma massa muito boa de trabalhar, depois que você coloca a margarina, ela não gruda em suas mãos. Olha só, muito boa, viu? Muito boa de trabalhar. Prontinho, pessoal. A nossa massa aqui, ó, já deu ponto. Perfeita. Eu vou dividir a massa em porções e o peso vai ser de 50 gramas. Se for para a festa, entre 20 a 25 gramas. Aqui eu tenho 25 unidades e sobrou essa porção aqui, olha. E para que você tenha certeza, para que não grude em suas mãos, é bom que você faça isso.
As primeiras, você não vai precisar fazer isso, vocês vão perceber. Mas eu gosto de falar para que você faça aí e não erre em nada. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Observe o passo a passo disso daqui para que você tenha sucesso aí. Quando você for fazer o copinho, assim, você pegar uma colher bem cheia de recheio, independente do recheio, aperte um pouco assim. Por que que eu estou lhe falando para você apertar assim? Para você tirar o ar, porque uma das coisas que faz com que os salgados estourem é ar dentro. Então, você vai apertar assim. Olha, aí você vai fechar, tendo todo o cuidado da parede da massa encostar completamente no recheio. Aí agora você só termina de fazer a trouxinha, aperta para que tenha certeza de que não tenha nada de ar e modela a bolinha. Feito isso, mãozinha parada, um lado, modela, vira de ponta cabeça, outro lado também. Depois é só acertar aqui o meio do salgado. E pronto, salgado modelado. Lindo, né? E a prática é que lhe leva à perfeição. Se você fizer hoje, ficou mal modelado, tenta amanhã, tenta depois. E eu tenho certeza que da terceira vez você já vai estar assim, melhor do que eu. E escreva uma dica aí no seu caderninho. Se você quiser adiantar sua produção desse jeito que eles estão aqui, ó, você já pode colocar na geladeira e eles duram na geladeira até 2 dias. Você vai cobrir e vai levar para a geladeira. Você pode deixar lá por 2 dias. Se for passar de 2 dias, é bom que você congele. E qual é o passo a passo para congelar? O passo a passo para fazer o congelamento vai ser esse aqui, ó. Eu só vou congelar 8 unidades, tá, pessoal? Só para dar o exemplo aqui para vocês. Desse jeito que está aqui, eu vou levar para o freezer para fazer o pré-congelamento. E o que que é o pré-congelamento? É você deixar o salgado firme, porque ele está mole. Se eu pegar todos aqui e colocar dentro do saco e levar para o freezer, o que que vai acontecer? Um vai colar no outro e ele vai perder a modelagem. Quando você for pegar lá no freezer, tá aquele bolo de massa e aí você perdeu todo o seu trabalho. Por isso, o indicado é que você primeiro faça o pré-congelamento. Agora eu vou levar para o freezer e depois que eles estiverem firmes, é que eu vou colocar aqui dentro do saco. Prontinho, o nosso salgado já está pré-congelado. Olha só, ele não está completamente firme. Observe que se eu apertar aqui, ó, ele marca. E só agora eu posso colocar no saco plástico para fazer o congelamento. Olha como eles estão. Aí aqui, ó, observe que eu posso colocar de qualquer jeito aqui no saco. Esse tipo de saco aqui vocês compram em lojas que vende produtos para festa ou em casas de embalagens. Olha só, pessoal. Agora eu posso levar para congelar. Pronto, pessoal. Os nossos salgados já estão completamente congelados. E quanto tempo dura no congelador ou no freezer? Dura 90 dias. Olha só como eles ficam lindos. Perfeitos, né? Completamente congelados. E para descongelar, você tira do freezer e coloca na parte embaixo na geladeira por uns 20 minutos. Ou você pode tirar do freezer e colocar
na bancada e deixar assim, ó, descongelar por uns 10 minutos. Eu não gosto de tirar diretamente do freezer e fritar, porque o que que vai acontecer? Dentro o recheio, ele não vai descongelar. Então eu prefiro deixar descongelar um pouco. Aí qual o tempo para você saber se já está bom ou não? Quando você pegar e apertar e o seu dedo marcar. O legal dessa receita é que você não precisa empanar. Se quiser empanar, pode? Pode sim. Agora eu vou fritar. Se você não tiver o termômetro e você quer saber se a temperatura do óleo está correta, coloque uma colher de pau. Se fizer bolinhas ao redor, já está bom. Não coloque os salgados para fritar com as suas mãos. Use um utensílio. Frite os salgados mergulhados no óleo. Não frite vários salgados de uma só vez. Frite aos poucos. E eu não poderia deixar vocês na mão, né? Eu reservei alguns aqui e eu vou empanar. E lembre-se, anote isso aí no seu caderninho. Se o seu cliente não pode comer a farinha, você não pode empanar. Como esse é um salgado que você tem a opção de fritar sem empanar, aí você faz a sua encomenda sem empanar. Aqui é só para que vocês vejam o resultado do salgado frito empanado. Essa farinha aqui é a farinha panko. Eu já tenho aqui no canal passo a passo mostrando de como eu faço a minha farinha panko. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Se você não quiser empanar com farinha panko, você pode empanar com a farinha de rosca tradicional. Aqui eu tenho apenas água, ela está em temperatura ambiente. Apenas água, tá, pessoal? Fica muito bom. Prontinho, pessoal. Olha só como eles ficam lindos. Ficam bem rústicos. Esses foram empanados com a farinha panko. Esses daqui, assim que eu terminei de modelar, eu já fritei. Eles ficam lindos. Mesmo você empanando ou não, eles ficam perfeitos. Ai, gente, eu vou experimentar. Gente do céu. Que salgado. Só um minutinho, peraí, viu? Se você é como eu... Isso aqui é pimenta, viu, pessoal? Pessoal... Que perfeição! Receita aprovadíssima. Gilmar e Fran do céu. Muito bom, minha gente. Olha só. Esses foram congelados. E anote uma coisa aí no seu caderninho. Sabe aquilo que eu falo sempre para vocês? Resfrie os salgados. Isso daqui não tem nada a ver com Fran, tá? A receita é maravilhosa, deliciosa. Mas assim, resfrie os salgados. Olha, esse eu fritei sem resfriar, sem congelar. Eu percebo que eles ficaram assim, mais molinhos, sabe? Já esses que eu congelei, eu percebi que a fritura dele foi melhor. Ele estava um salgado mais firme e ele ficou assim, ó. E eles ficam branquinhos, eles não coram tanto não, tá, pessoal? Nota 1000, para você que não come farinha, você vai amar. E eu vou morder um desse aqui para que você veja a qualidade do salgado que foi congelado, descongelados e fritos. Que massa maravilhosa, recheio maravilhoso, tudo, nota 1000. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento
E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais e lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!